Boa noite, povo mais feliz da terra, nação eleita, menino dos olhos de Deus, luz do mundo e sal da terra. A nossa pílula de meditação hoje é no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, no versículo 9. Mas antes vamos à nossa parábola. Um mendigo, todos os dias, entrava correndo numa igreja e ficava ali por alguns minutos e saía. Aí um dia o cuidador da igreja resolveu perguntá-lo por que ele fazia aquilo muitas vezes, inclusive por dia. Aí ele disse: olha, eu venho orar, eu venho falar com Deus, mas tão rápido assim? Ele falou: como não sei fazer belas orações, eu entro e falo para Deus: Deus, eu estou aqui, eu sou José. E depois eu volto e repito a mesma oração. Depois daquela conversa, aquele mendigo foi atropelado e foi levado ao hospital. E ao chegar, depois de dar entrada no hospital, depois de estar consciente, as pessoas ficavam incomodadas com a alegria daquele homem, com a felicidade daquele homem. Aí uma irmã veio e perguntou para ele: irmão, por que você se sente assim tão feliz, tão esfuziante a sua alegria? Aí ele disse: é porque todos os dias um homem de branco vem e assenta-se naquela cadeira e diz para mim: oi José, eu sou Jesus. Então vamos à nossa leitura bíblica. E Jabez foi o mais honrado do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo: porque eu dei à luz com dores. E Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se com a bênção me abençoares e alargares minhas fronteiras, seja tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele não me aflija. E Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. Depois, se vocês quiserem, procurem estudos sobre a oração de Jabez. Essa foi a oração de Jabez, uma oração rápida, uma oração simples. Um homem que era chamado de homem de dores, de homem porque a mãe dele colocou nele o nome de Jabez, que quer dizer homem de dores. E ele fez uma oração rápida ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, se com a bênção me abençoardes e alargares minhas fronteiras, seja tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele não me aflija. E Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. Nós também podemos conversar com Deus, falar com Deus e dizer para Deus qual é a nossa angústia, qual é a nossa tristeza, qual a nossa dificuldade. Deus, como eu já disse em outro momento, não é nosso empregado, Ele não é nosso office boy, mas Ele é o nosso Pai. Ele é aquele que nos chamou por nome desde antes da fundação do mundo. Ele conhece todas as nossas aflições. Ele é o Deus de Israel, Pai nosso, aquele que nos criou. E Ele nos enviou aqui nesse sopro de vida, que a vida é um sopro. A Bíblia diz que a Bíblia é como a erva. Eu tenho aqui em casa algumas florzinhas que chamam 11 horas. Esses dias uma me surpreendeu, porque eu ganhei uma muda branca. E tinha 2 galinhos diferentes na muda branca. E nasceu uma florzinha tão delicada, tão linda, tão especial. Então ela me surpreendeu. E assim é Deus. Ele conhece a nossa fragilidade. E essa florzinha, quando deu umas 4 horas da tarde, ela tinha morrido. E a Bíblia diz que a nossa vida é como a erva. De manhã está bela e à tarde já murchou. Então nossa vida é muito passageira, é muito rápida. Que nós possamos ter fé suficiente
para nos achegarmos ao Senhor, Deus de Israel, Pai nosso, e colocar os nossos desafios, colocar aquilo que tem nos angustiado, que tem nos entristecido, mas não como pedintes, mas como filhos amados, que nós reconheçamos a nossa identidade de filhos e cheguemos ao Senhor como filhos amados. A palavra de Deus diz que Deus não nos olha mais como servos, mas sim como amigos, que sejamos amigos de Deus, que tenhamos um diálogo com Deus, que tenhamos intimidade. Estar junto não quer dizer intimidade. Intimidade é ter relacionamento. É você diariamente construir esse relacionamento. Nós não alimentamos todos os dias? Então, nós temos que nos alimentar também da palavra, que é o alimento dos céus para as nossas vidas, para a nossa alma, para o nosso espírito, para que nós possamos ter intimidade com o Pai, para que o Pai conheça as nossas demandas, não, porque Ele já sabe delas. Quando eu digo para que Ele conheça, é para que nós coloquemos, nós falemos para Ele, nós explicitemos para Ele aquilo que tem nos afligido, como Jabez fez, e ele foi ouvido. Ele passou de um homem de dores para um homem abençoado, um homem que a palavra de Deus diz que ele foi mais honrado do que todos os seus irmãos. Então, que nós busquemos a nossa honra em Deus, no nosso Pai, e que nós tenhamos prazer em fazer isso. Que isso seja cotidiano, seja comum nas nossas vidas. Que não o façamos só na hora da aflição, na hora da dor, mas que o façamos também na hora da alegria, com gratidão, que tenhamos um relacionamento contínuo com o Senhor. Ele nos ama, Ele quer nos ver felizes, Ele quer que tenhamos vida e vida em abundância. Para isso é necessário que tenhamos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que o busca tem que necessariamente ter fé, crer que Ele existe, que Ele nos ouve e nos responde. Tenhamos todos uma noite extraordinária, uma noite que o Senhor continue cuidando de nós, porque a palavra do Senhor nos diz que aqueles que o amam e o buscam, Ele cuida enquanto dorme. Então, que tenhamos uma noite de refrigério, de renovo, de descanso, de paz, e que os sonhos do Senhor permeiem nossa mente nessa noite. E que tenhamos uma semana extraordinária, em nome de Jesus.